Sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, e nós vamos meditar na palavra de Deus, a partir do verso 5 até o verso 8, depois a partir do verso 27 até o verso 39. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 5 até o verso 8, depois de 27 até 39. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor? Nos diz assim a palavra do Senhor: Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. E Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Agora a partir do verso 27. E nisto vieram os seus discípulos, e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe perguntou: que é que procuras? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Entre mentes os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe de comer? E disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testificava: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Levantai os olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela presença do teu Espírito aqui entre nós. Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito no nosso coração. Te agradecemos, Senhor, porque a disposição de levantar numa manhã fria como hoje, de estar nesse lugar que ainda é tão frio, Senhor, ó Pai, ela só pode vir porque o nosso coração se alegra na tua presença, porque temos no nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo, as marcas de Jesus, e estas marcas, Senhor, falam tão alto. Muito obrigado pela tua graça, Senhor. E agora que vamos meditar na tua palavra, fala conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Você olha agora para quem está perto de você, e você agora pede para o Espírito Santo te ajudar a dizer uma palavra que abençoe. Uma palavra. Olha para quem está perto e diz: olha, tenho vontade de dizer isso para você. Diz, pode falar. Uma palavra que abençoe. Se ninguém falou com você, agora quem recebeu a palavra devolve. Diz uma palavra que abençoe, não é? Diga alguma coisa preciosa ao coração das pessoas que estão aí. Obrigado, querido. Você pode se assentar. O Senhor fala conosco de muitas maneiras diferentes. E é interessante como Deus pode usar pessoas que não conhecem a nossa história, que não sabem as coisas que estão acontecendo, e ministrar no nosso coração. Deus usa, Deus fala, Deus toca. E aquilo que a gente vai aprender nesse texto é de como nós podemos fazer diferença, de como nós podemos ser instrumentos de bênção de Deus,
e que para isso nós precisamos ser despertados. Queria que você entendesse o que estava acontecendo. Jesus estava saindo da Judéia, estava indo em direção da Galiléia, e ele usou um caminho que não era comum os judeus usarem. Havia uma situação de hostilidade entre judeu e samaritano, e normalmente o judeu não passava pelo meio de Samaria, ele dava a volta, ele atravessava o rio, passava lá pela região de Decápolis e ia para a Galiléia, para não ter que atravessar aquela terra. Era uma situação de preconceito tremendamente forte. Mas Jesus escolheu o caminho mais curto, e ele foi atravessando aquela região. Mas ao chegar à cidade de Sicar, e ali havia um poço, ele parou para descansar, enquanto os seus discípulos foram até dentro da cidade comprar comida. E é no meio desta situação em que os discípulos saem para ver provisão para a viagem, para trazer alimento para o Senhor Jesus, que ele começa a conversar com uma mulher samaritana. E quando os discípulos voltam, eles começam a ficar ainda mais espantados. Além de Jesus escolher um caminho que não era usual, ele fazia algumas coisas que não eram muito usuais e nem faziam bem a cultura ou a ética daquele tempo. Jesus estava conversando com uma mulher, e Jesus estava conversando com uma mulher samaritana. E de repente todos os protocolos estavam quebrados ali. Mas como era Jesus, os discípulos só guardaram aqueles sentimentos no seu coração e não falaram nada. Mas lá dentro do coração alguma coisa não estava bem resolvida. E é interessante perceber que quem escreve essas palavras era um daqueles discípulos. Era alguém que não estava se sentindo confortável no contexto dessas coisas. E é justamente neste contexto que Jesus diz essas palavras, e elas nos apresentam os requisitos necessários para cumprirmos a vontade de Deus em relação à expansão do seu reino na terra. Algumas vezes o reino de Deus não chega onde Deus quer que ele chegue, não por culpa de que o poder de Deus não esteja sendo derramado sobre o seu povo, mas porque alguns desses requisitos que aqui são apresentados não estão sendo colocados em prática na nossa vida. Nesta manhã eu queria olhar para esses requisitos, estas coisas que o Senhor Jesus queria ensinar aos seus discípulos. E a gente precisa entender o porquê Jesus estava dizendo essas coisas. Ele separou 12 pessoas, esse era o seu projeto. Ele escolheu separar 12 pessoas. E dessas 12 pessoas ele queria influenciar, ele queria treinar para que elas pudessem fazer diferença nesse mundo, e através dessas 12 pessoas o Evangelho chegar aonde chegou, chegar até nós, nos dias de hoje. Então, aquilo que ele queria passar era algo muito importante, algo que eles precisavam aprender, algo que precisavam ensinar, algo que precisavam passar de geração em geração, para que o reino de Deus se expandisse e alcançasse toda a terra. Quais são esses requisitos que estão aqui colocados nas palavras do Senhor Jesus? Para que o reino de Deus alcance toda a terra, nós precisamos ser um povo, nós servos do Senhor, que tem o coração preparado para a obra. Era isso que Jesus queria mostrar. Quem não tem o seu coração preparado pelo Espírito Santo de Deus, não percebe onde começa a colheita. Quem não tem o coração preparado pelo Espírito Santo de Deus, não percebe onde começa a colheita. E eu queria que você entendesse o cenário. Não era tempo de colheita. Não era tempo de colheita. Os campos não estavam brancos. Os campos estavam verdes. As espigas dos grãos estavam começando a brotar, mas elas não estavam amareladas, elas não estavam embranquecidas. E quando Jesus começou a falar de colheita, certamente os discípulos outra vez olharam um para o outro e disseram: ele já escolheu um caminho diferente, já está falando com mulher,
no meio do caminho, que não é nosso costume falar, está conversando com um samaritano, pior ainda, complicado, e agora ele vai dizer que chegou o tempo da colheita. Olha o campo está verde. Mas de repente, no meio daquele campo, balançando aquelas espigas, vinha o povo da cidade de Sicar, cortando o caminho para não pegar a estrada, mas atravessando o campo. Você consegue entender, ver essa cena? E Jesus está olhando aquela cena, daquelas espigas balançando e algumas cabeças passando ali pelo alto daquele campo, e ele começa a dizer: olha, levantem os seus olhos e vejam, os campos já estão brancos para a ceifa. Se o nosso coração não estiver preparado, cheio do Espírito Santo de Deus, nós nunca percebemos onde começa a colheita. Escreveu num livro um pastor que a sua igreja tinha o desejo de abrir um projeto missionário junto a universitários. E como as leis daquele país impedem que se pregue dentro da universidade, que a igreja possa entrar dentro da universidade e pregar, então eles começaram a planejar todo o trabalho missionário. Eles começaram a pensar numa propriedade para comprar, eles começaram a planejar como seria a construção daquele prédio dedicado aos universitários, eles planejaram como seria a estratégia missionária para evangelizar os universitários, quem seriam as pessoas-chave, e durante anos aquela igreja ficou planejando como trabalhar com universitários, levantando recursos para trabalhar com universitários, mas não ganhou um universitário para Jesus. Até que num dia, numa dessas reuniões, tinham duas moças universitárias, que começaram a orar, e começaram a pedir uma coisa diferente: Senhor, dá-nos olhos para perceber quem são os nossos colegas dentro da universidade que têm fome e sede de Jesus. E quando eles começaram, aquelas duas moças começaram a orar assim, o Espírito Santo de Deus começou a mostrar gente, e eles começaram a compartilhar da sua fé para com aquelas outras pessoas, e Jesus começou a salvar pessoas dentro da universidade, e de repente eles não estavam usando aquela estrutura, e todos os planos foram jogados fora, mas um trabalho que promovia salvação com universitários funcionava dentro do campus, sem que qualquer outra estrutura estivesse funcionando, a não ser gente preparada espiritualmente para enxergar onde começa a colheita. Onde começa a colheita na tua vida? Onde? Onde é que estão os campos brancos? Às vezes nós imaginamos que o campo branco está lá na China, está lá na Itália, mas sabe, não percebemos que o campo branco, ela está diante de nós, no meio do nosso caminho, quem sabe nos atalhos da nossa vida. Muitos de nós não somos sensíveis ao que Deus quer fazer através de nós, simplesmente porque os nossos corações não estão cheios do Espírito Santo. Por isso, não sentimos o que Deus sente pelas pessoas. Porque no momento em que sentíssemos o que Deus sente pelas pessoas, começaríamos a fazer algo, deixaríamos o Espírito de Deus nos mover, falaríamos da graça, estenderíamos as nossas mãos, mas muitos de nós estamos acomodados, simplesmente porque o nosso coração não está preparado. Como é que vai o teu coração? Eu acho que se Jesus andasse pelos mesmos caminhos que você anda, se Ele morasse no mesmo prédio que você mora, se Ele fosse ao mesmo mercado em que você vai fazer as suas compras, se Ele conversasse com os mesmos vizinhos, se Ele trabalhasse no mesmo emprego, certamente Ele olharia para você e para mim e diria assim: levanta os teus olhos e percebe que os campos já estão brancos para a ceifa. E Ele diria: olha para o coração das pessoas, escuta o que eles estão falando, tente entender o que eles estão sentindo, e você vai ver como a graça de Deus pode usar a tua vida para fazer diferença.
Se o nosso coração não estiver preparado, nós nunca perceberemos onde começa a colheita. Segundo requisito que esse texto me apresenta, é que se queremos de fato fazer diferença nessa terra, não somente o nosso coração precisa estar preparado, cheio do Espírito, para sentir, para perceber, para deixar a graça de Deus ferver aqui dentro da nossa alma, mas a nossa visão tem que ser enlarguecida, a nossa visão tem que ser ampliada. Por isso Jesus disse: olhai e vede. Que coisa tremenda essa expressão, olhai e vede, não é? No português eu diria que é um pleonasmo, né? Tá enfatizando, olhai e vede, porque às vezes a gente olha e não vê nada, não é? A gente olha e não percebe nada, não consegue discernir absolutamente nada. Ele disse: olhai e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. E o segundo requisito é que tenhamos a nossa visão no mundo, nas pessoas, na sociedade que nos cerca, e essa visão enlarguecida pela graça de Deus. Olha só como Jesus tinha um projeto e um propósito. Eu creio que Jesus sabia tudo quanto ia acontecer. Eu creio. Você crê nisso? E quando ele escolheu o caminho de passar por Samaria, ele escolheu de propósito, não foi por acaso. As coisas não estavam acontecendo por acaso, ele tinha um plano, ele tinha um propósito. E de repente eu posso imaginar o coração do meu Senhor Jesus pensando, porque os discípulos comentavam: mas ele vai por Samaria, ele vai atravessar aquela terra daquela gente, e aquilo lá é perigoso, aquilo lá é complicado. É interessante que a gente sempre tem desculpas para não enxergar o que Deus quer que nós vejamos. Eu tenho percebido que quando os nossos preconceitos estão no nosso coração, a gente tem razões para o nosso preconceito, a gente levanta algumas razões para os nossos preconceitos. Eu acredito que eles estavam imaginando assim: olha, aquele povo é meio complicado, a gente não pertence à mesma raça deles, não é? Eles têm um sotaque diferente, um jeito de falar, uma língua com dialeto diferente, e quando a gente passar pelo meio deles, nós corremos perigo, nós podemos ser assaltados, nós podemos ser rejeitados no meio do povo. Você já andou em algum lugar que você se acha o estranho naquele contexto e não sabe o que vai acontecer? E a gente então se defende nesses argumentos para revalidar os nossos preconceitos. Eu me lembro que eu estava na Índia e naquele tempo eu era um pouquinho maior, né, do que eu estou hoje, graças a Deus, né? E de repente o jeitão, o biotipo, né, do indiano era uma pessoa baixinha, com pele um pouquinho mais morena, não é? Bem magrinho, e quando eu andava na rua, todo mundo parava para me olhar, né? E o indiano, ele é bem cara de pau, ele não tem problema não, ele para olhar assintosamente. Então eu estava na rua, fazia roda de gente em volta olhando para mim, e eu olhava de cima a baixo, especialmente na minha barriga, né? E quando eu cheguei numa escola para dar um testemunho e foi aberto para perguntas, as crianças então, elas falam, né, tranquilamente tudo que está no coração, e dizem assim: escuta, o que vocês comem no Brasil para você ficar desse tamanho, né? Essa foi a pergunta que eu tive que responder. Então eu fico imaginando que o povo, aqueles discípulos diziam assim: Jesus escolheu o caminho de Samaria, ele é louco, é perigoso, nós podemos ser assaltados, alguém pode nos fazer mal, não é verdade? Mas Jesus não estava olhando para isso, porque ele conseguia enxergar que os campos de Samaria já estavam brancos para a ceifa. Eu posso imaginar quando aqueles discípulos voltaram de comprar comida na cidade e encontram Jesus conversando com uma mulher, diz assim: está conversando com mulher? Naquela cultura não se conversava com mulher,
E mais, mulher ficava no fim da escala de prioridades dentro do contexto social. Não era somente ofensivo conversar, mas era inútil conversar. É essa a ideia. Para nossa causa, conversar com mulher é perder tempo. O que está fazendo Jesus? Está fazendo tudo errado. Mas Jesus estava olhando os campos brancos do coração dela, porque a boca fala do que o coração está cheio, e quando aquela mulher se converte e entende que Jesus é o Messias, ela sai pela cidade falando da graça, do poder, da misericórdia, das coisas que ela tenha visto, e ela fala com tanta credibilidade de alma, com tanta consciência interior, que a cidade atravessa os campos verdes, e as cabecinhas andando ali, balançando as espigas, fizeram Jesus dizer: os campos estão brancos para a ceifa. Pior, trouxeram comida para Jesus, lembra do texto? E Jesus já estava vendo o balançar das espigas. E eles diziam: Jesus, você não vai comer a comida que nós trouxemos? Você já preparou uma comida que deu trabalho para fazer? Você se sentiu muito desafiado e de repente o seu convidado não come a comida? Nem experimenta? Caramba, Jesus deu um trabalho danado para arrumar essa comida. Tivemos que enfrentar o perigo de entrar nessa cidade. Nos expusemos. E o Senhor não dá bola para a comida que a gente está trazendo? Que negócio é esse? Come, Jesus. Pelo menos, se o Senhor não quer comer, se não está com fome, pelo menos, para dizer: ó, obrigado, nós vamos buscar comida para o Senhor. E aí Jesus responde e diz assim: olha, eu tenho uma comida para comer que é mais importante. Ih, agora piorou. Piorou. Além de não comer a comida que nós trouxemos, ainda faz pouco caso da nossa comida, diz que tem uma mais gostosa, porque a cabeça da gente entende o que a gente quer. Jesus falou que tinha uma comida mais importante, e eles já começaram a discutir: quem foi que trouxe comida para ele? Não fomos nós que fomos buscar? Será que alguém trouxe um contrabando de comida aqui para ele? Foi aquela mulher samaritana. Tem alguma coisa nessa história? E aí o coração estava lá, já cheio das razões, eu acho que magoado, ressentido com Jesus. Não é assim que a gente vive e que a gente trabalha. E aí então Jesus vai dizer: olha, a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. E olha para os campos estão brancos, está na hora de trabalhar, o povo está chegando, e essa multidão está se aproximando, e Jesus já percebia a necessidade do coração deles. Você já percebeu como às vezes nós não percebemos as oportunidades que Deus nos dá? Você já percebeu como os nossos preconceitos nos cegam para enxergar a bênção que Deus está nos dando? E a gente não percebe a presença do Senhor, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor, a força do Senhor. Uma das coisas que sempre toca o meu coração é meditar naqueles textos do Velho Testamento, quando o povo de Deus está saindo da terra do Egito, não é? E a gente estava ali olhando, e de repente a gente lê, eu estava lendo esses dias atrás, a palavra de Deus dizendo que a nuvem do Senhor protegia o povo do calor do sol no deserto durante o dia, e que a mesma nuvem, quando escurecia, porque no deserto faz muito frio, ela ficava vermelha, ela parecia uma coluna de fogo que aquecia o povo no meio do deserto. E a palavra de Deus diz que todas as manhãs eles saíam, e na porta da sua tenda tinha um maná que caía do céu.
E sabe, Deus dizia: olha, sou eu que sustento vocês, por isso não precisa pegar mais do que você vai comer hoje, porque se você vai pegar, vai estragar, porque amanhã eu vou derramar de novo. Porque a tentação da gente no meio do deserto é a gente fazer estoque, porque eu não sei o que vai ter amanhã. E Deus queria que eles aprendessem a depender dele todo dia, porque vinha. E aí no meio da jornada eles diziam assim: ah, que saudade das cebolas do Egito, que saudade dos pepinos que a gente comia no café da manhã, porque cebola e pepino se come no café da manhã naquela região. Agora eu tenho que levantar cedo para comer maná. Ah, que coisa horrível. E a gente não percebe a bênção, a gente não percebe a graça. 40 anos eles andaram pelo deserto e não precisaram trocar de sapato. Quanto tempo dura o teu sapato andando? 40 anos. A Bíblia diz que a roupa não estragava. 40 anos. Sabe, nós não fazemos a obra do Senhor porque a nossa visão tem sido tão pequenina do poder, da misericórdia e da graça de Deus. Essa semana algumas pessoas disseram para mim: pastor, vamos voltar a fazer o culto lá em cima, no ginásio, porque está frio, pastor. Essa semana vai fazer frio. E quando eu estava orando, eu falei assim: Senhor, me perdoa, porque a gente até pensa nessas coisas, porque esse lugar foi presente do Senhor para nós. Eu não quero ter saudade de cebola nem de pepino, não. Eu quero sonhar com aquilo que Ele vai fazer aqui dentro, em nome de Jesus. Mas não é só isso, não é assim na minha vida e na tua vida, como a nossa visão é curta. Olha, se os nossos olhos forem abertos, nós vamos enxergar o que Deus pode fazer. Sabe, muitos de nós não olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor porque não cremos naquilo que Jesus pode fazer. Eu quero desafiar você se tiver algum vizinho teu doente, entra naquela casa, ajuda a fazer alguma coisa, mas não esquece de chegar naquele leito, colocar a mão sobre a cabeça daquele enfermo e dizer: Jesus, Tu tens poder de curar, cura, Senhor Jesus. Porque eu não tenho poder, você não tem poder, nós não temos poder, porque somos de carne e osso. Mas se a nossa visão for enlarguecida um pouquinho, nós vamos começar a crer que Jesus pode fazer agora essas coisas. Às vezes a gente fica embotado, parado, obstruído nos nossos preconceitos, nos nossos medos, nas nossas justificativas, nas nossas razões. E olha, nós vamos achar sempre inúmeras razões. Se a gente chegasse para os discípulos e perguntasse a eles quais eram as razões deles, olha, eles iam nos convencer. Porque todas as pessoas do seu tempo acreditavam naquela razão. Mas o que Jesus queria é que a visão espiritual fosse ampliada. E aí a gente começa a ver milagres de Deus acontecendo. Milagres acontecendo, milagres acontecendo. Eu creio num Deus todo-poderoso que faz coisas extraordinárias. Você crê nisso? E sabe o que eu creio? É que Ele quer usar a tua vida para fazer essas coisas. Você crê nisso? Crê que Ele quer usar a tua vida. Amplia a tua visão. Agora, toda vez que Jesus amplia a nossa visão, dói. Eu acho que não foi fácil para esses discípulos estar em Samaria. Não foi fácil para esses discípulos ver um bando de samaritanos chegando. E ainda ficar 3 dias hospedado na casa deles. Está na Bíblia isso. Eu me lembro que lá na Índia nós fomos numa aldeia, e foi uma experiência muito especial mesmo.
uma aldeia cristã. Porque como existe muita perseguição, os cristãos vivem às vezes em comunidades para se defender da perseguição. A perseguição é muito intensa em algumas regiões lá, inclusive a maneira de se fazer a perseguição é muito dolorida, porque eles vão e roubam os filhos dos cristãos, raptam os filhos dos cristãos. Existem organizações para isso. E ninguém faz nada, a polícia não faz nada, o governo não faz nada. Por quê? Porque eles acreditam que se os filhos dos cristãos forem criados com muçulmanos ou com hindus, eles deixarão de ser cristãos. E então, para se defender, eles vivem em comunidades. Trabalham juntos, se protegem juntos, cuidam das suas famílias juntos. E nós somos numa comunidade dessa, remota. Andamos de carro durante quase uma manhã inteira para chegar naquele lugar. E depois o carro não conseguia entrar, ele parou na estrada e nós fomos caminhando até chegar àquela comunidade. Foi muito bonito, porque a comunidade toda veio até a beira da estrada nos esperar. Nos cumprimentaram e aí foram cantando até chegar à aldeia. E cantavam que o Messias, Jesus Cristo, estava vivo, que Ele era o Senhor e que por isso eles o adoravam. Eles cantaram na língua deles, eu não entendia, mas eu perguntei para o meu intérprete o que eles estão cantando, e eles iam cantando. E aí nós chegamos bem ali naquele centro da comunidade, naquela aldeia, e parecia uma aldeia de índio, porque as casas eram feitas de palha de arroz e barro, não é? E cobertas de sapé. Então na época das chuvas a casa se desfaz e você tem que fazer de novo. E aí elas estavam em círculo, fechando todo aquele ambiente, e no meio havia um terreiro grande que eles tinham coberto com ramos de árvores, para que todos pudessem entrar debaixo daquela ramada para o culto que ia acontecer ali. E tinha gente desde de manhã chegando para aquele lugar, e aquele lugar estava cheio de gente, e os pregadores se sucediam, e ninguém estava preocupado em ir embora. O culto lá demora quantas horas for preciso, porque eles têm prazer de estar na presença do Senhor com os seus irmãos, e ainda mais quando vinha gente de fora. E aí foi, e aí chegou a hora de comer, e nós fomos comer na casa daqueles irmãos. Eu entrei numa daquelas casas de sapé, cobertas de sapé, chão batido de barro, tinha um fogão dentro daquela casa. Sabe como é que era o fogão? Era um buraco no chão, um buraco chanfrado assim, e eles colocavam a lenha por dentro daquele buraco no sentido contrário, e aquela terra se aquecia, e a panela que ele usava era uma panela diferente, ela tinha um fundo assim, fazendo tipo um cone, que entrava dentro do buraco, e eles cozinhavam ali, dentro daquela casa. E aí me serviram a comida, e me colocaram uma folha de bananeira como prato, um punhado de arroz naquela folha de bananeira, um caldo pimentado que só por cima, não é? E você comia com a mão aquilo. Mas que coisa gostosa a gente estar na casa daqueles irmãos, ser recebidos por eles, comer a comida que eles têm para comer, glorificar o nome de Jesus junto com eles. Talvez se alguém me mostrasse uma foto aqui no Brasil dizendo: olha, você vai ficar hospedado nessa casa, e eu não vou não. E se dissesse que eu tinha que comer com a mão, pior ainda, eu não como nem frango com a mão. Mas que bom é que o Senhor Jesus pode fazer os nossos olhos enxergarem o que a gente não vê. Porque naquele lugar a gente não estava olhando para folha de bananeira, nem para o tipo de comida, nem para a roupa, nem para a língua, nem para casa. A gente estava olhando para aquilo que Jesus estava fazendo ali. Quantas vezes nós temos tantas razões para ter a nossa visão encurtecida, apertada. E Jesus diz assim: olha, quer que o reino de Deus se expanda?
deixa eu ampliar a tua visão. Deixa eu fazer você enxergar o que você não está vendo. Deixa eu usar a tua vida. Deixa eu colocar um amor diferente. Deixa eu colocar uma tolerância diferente. Deixa eu fazer você perceber a glória das coisas que estão acontecendo. E quero que você enxergue com os olhos da fé o que vai acontecer ainda. Você pode imaginar o que Deus vai fazer através da sua vida? O que Deus vai fazer nesse lugar? O que Deus vai fazer ali fora? O que Deus vai fazer lá no teu emprego? Deixa Deus colocar uma visão nova. E sabe, quando nós começamos a enxergar essas coisas, nós vamos trazendo a realidade pela fé, milagres que Deus quer fazer nessa terra. Mas isso não acontece se a nossa visão não for enlarguecida. Terceira coisa que a palavra de Deus me diz é que ninguém vai fazer o reino de Deus, caminhar junto com o Pai, para que o reino de Deus se expanda, sem que uma prioridade seja definida. Há prioridades que precisam ser definidas na nossa vida, porque às vezes nós até vemos, mas se nós não tivermos um senso de prioridade, seremos atropelados pelas coisas tão normais da vida. E era isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Eles não estavam fazendo nada de errado, eles simplesmente estavam preocupados com a intendência do colegiado de discípulos, não é? No exército, a intendência é aquela tropa que cuida do suprimento para que aquela outra tropa que vai para a batalha possa fazê-lo sem se preocupar se vai ter munição, se tem comida, se vai chegar a gasolina e assim por diante. E os discípulos estavam preocupados só com isso, com a intendência, vamos preparar tudo. Jesus, nós precisamos comer. E sabe, Jesus, se eu tivesse que dizer para o Senhor qual é a prioridade de agora, a prioridade de agora é almoçar. Você já está olhando no relógio dizendo, é verdade, pastor, a prioridade de agora é almoçar. Mas Jesus sabia que naquele momento as pessoas, aquelas que vinham pelos campos verdes e que faziam com que ficassem brancos, elas eram a prioridade. A fome espiritual delas precisava ser saciada, e por isso ele disse que tinha de comer outro tipo de comida, fazer a vontade do Pai. Ele precisava de um alimento diferente, fazer a vontade do Pai. E às vezes nós imaginamos que para crescer espiritualmente, nós precisamos somente de nos alimentarmos da palavra, quem sabe de um pouco de oração. E é por isso que muitos continuam pessoas imaturas espiritualmente, vivem uma vida inteira, religiosamente, mas ainda que conheçam tanto da palavra e tenham uma vida religiosa, quem sabe até frequente, cheia de atividades, continuam imaturos. Mas o verdadeiro crescimento, disse Jesus, a verdadeira alimentação do Espírito, se dá quando cumprimos a vontade de Deus, tanto em nosso coração como nas atitudes, quanto na missão que Ele nos apresenta. Alimento para a alma é fazer a vontade de Deus. Não adianta nada você conhecer tudo. Não adianta nada você saber qual é o caminho. Não adianta nada você esperar coisas tremendas de Deus, se você não estiver disposto a ser quem Deus quer que você seja. Estava ouvindo um pregador e ele falou uma coisa que mexeu com o meu coração. Ele disse que a gente pode logo fazer um teste de maturidade na nossa vida. Você quer saber se você é um crente maduro ou não? Ele disse, é muito simples. Qualquer crente maduro já levou alguém para Jesus. Se você nunca levou ninguém para Jesus, você não amadureceu ainda.
Porque a boca fala do quê? Do coração está cheio. Porque Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Porque Jesus disse que se eu plantar uma oliveira, eu não posso esperar que essa planta, que essa árvore produza peras. Então, se a semente de Deus está no teu coração, e você não é um bonsai, sabe o que é o bonsai, né? Aquela plantinha que o japonês faz, que uma árvore fica ali e ela não dá fruto. Então, se você é um crente maduro, você vai dar fruto. Agora a gente só dá fruto se a gente tem prioridades. Senhor, qual é o propósito que Tu tens para a minha vida? Você já parou para pensar por que Deus te colocou no lugar em que você está? No prédio que você mora? No emprego em que você trabalha? Por que Deus colocou estes recursos financeiros na tua mão? Esse nível de influência que Ele te deu? Para quê? Você já parou para pensar que Deus tem um projeto para a tua vida nesse contexto? Então está na hora de produzir fruto. Agora, sabe por que a gente não produz fruto? Porque uma série de coisas tremendamente normais, que não são pecado em si mesmas, tomam o lugar da nossa vida. A Bíblia diz que algumas sementes caíram no meio dos espinhos. Lembra dessa parábola? E que os espinhos sufocavam aquela planta que tinha germinado, e porque ela estava sendo sufocada, ela não produzia fruto. Muitos de nós somos crentes imaturos assim, porque perdemos a visão e o senso de prioridade. Estamos sendo sufocados pelas coisas da vida, coisas simples da vida. Nós temos que trabalhar, nós temos que comer, nós temos que alimentar os nossos filhos, nós temos que pagar a escola deles. Nós queremos ver as coisas acontecerem, a nossa empresa tem que ser assim, tem que ser assado. E a gente perde o senso de prioridade. Eu existo para a glória de Deus, e o dia que eu perder essa visão, não tem sentido a minha vida. E aí, quando esse senso de prioridade, Pai, Tu estás em primeiro lugar, de verdade, vem sobre a nossa vida, a gente começa a fazer diferença nessa terra. A gente não para de comer. Eu posso imaginar como é que Jesus foi recebido naqueles 3 dias. Os discípulos estavam tão preocupados com a comida, mas você pode imaginar o que aconteceu depois daquele culto, em que as pessoas diziam para Jesus: não vai embora, fica mais um dia. E ele ficou mais um dia, e ele diz: não, Jesus não vai embora, fica o segundo. Aí ele ficou o segundo. Jesus não vai embora, fica o terceiro. Ele diz: não, agora eu tenho que ir embora, eu vou embora. E você diz: Jesus, o Senhor vai embora. Você imagina como é que aquele povo recebeu Jesus na casa dele. Meus queridos, se a gente tem a nossa visão focada nas prioridades que Deus tem para a nossa vida, a abundância de Deus vem sobre nós. Não do jeito que a gente imagina, mas do jeito da graça de Deus, que nos surpreende. E termina essa mensagem dizendo para você que quem caminha com esses valores e esses requisitos começa a desfrutar da recompensa agora. E foi isso que Jesus disse, dizendo: quem colhe já festeja a colheita, enquanto está colhendo, já festeja a colheita, a recompensa já está chegando. A recompensa está nas nossas mãos. Meus irmãos, não tem coisa mais tremenda do que ver Deus agindo no coração de alguém.
Ah, meus irmãos, quando você é instrumento de Deus para salvação, para transformação, para consolação, para mudança, a gente olha aquilo, que alegria! Quando a gente vê os projetos de Deus acontecendo, a colheita está na mão da gente. Eu estava lá na inauguração do novo espaço de treinamento da Jocum, uma área muito bonita. Foi comprado um aras aqui, na saída de Curitiba, uma propriedade lindíssima, lindíssima. E ali eles construíram um centro de treinamento. O centro de treinamento é lindo, nossa, é uma coisa linda demais, né? A gente olha para aquilo, e no dia da inauguração estavam lá a família que comprou, construiu e doou esse centro de treinamento para a Jocum. E aí então aquele irmão, que é um homem da área de construção lá nos Estados Unidos, ele estava ali olhando, e a sua esposa. E é interessante que bem no meio do local onde a reunião estava acontecendo, o telhado é translúcido. Eu não sei qual é o material do telhado, mas parecia vidro. Você olhava para cima, você via o céu. E ele disse assim: olha, que coisa boa nós estarmos aqui para essa inauguração, porque nós orávamos por esse lugar, mas nós não tínhamos vindo aqui. E a minha esposa sonhava com esse lugar, e ela sonhou com esse telhado, e ela colocou no papel o seu sonho, e agora nós estamos aqui. Olha para cima, olha o céu está aberto diante de nós. Deus abriu todo o seu céu para nós. Meus irmãos, quem está colhendo já desfruta hoje a recompensa. Eu não preciso esperar o dia que o Senhor me levar para o céu para saber o sabor do céu. Eu já sinto um pouquinho do céu cada dia que a glória de Deus se manifesta na vida de cada um de vocês. Cada resposta de oração, cada toque do Espírito, cada misericórdia da graça é um pedacinho do céu. Por isso, levanta os teus olhos, olha e veja. Os campos estão brancos para a ceifa, e Ele quer usar a tua vida. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Eu queria que você olhasse para o teu coração. Primeiro perguntasse para Deus: quem foi a última pessoa que você levou a Jesus? Você consegue lembrar do nome dessa pessoa? A última pessoa que você pessoalmente levou a Jesus. Então agradece a Deus por essa vida. Agradece, porque é privilégio. Agora, se essa pergunta tem sido difícil de responder no teu coração, talvez seja a hora de fazer alguns ajustes de prioridade na tua vida. Ou se essa resposta se perde no tempo e no espaço, talvez esteja na hora de fazer algumas respostas, ou fazer alguns ajustes nas prioridades. Eu vou orar aqui pedindo uma coisa para o Senhor: que Ele abra os teus olhos para você enxergar, para você ver o que Ele está vendo e se deixar usar para a glória dEle. E eu vou pedir mais, que Ele te mostre pessoas que estão muito pertinho de você. Eu sei que Deus quer que eu olhe para o mundo, que Deus quer que eu olhe para a China, que Deus quer que eu olhe para a Oceania, que Deus quer que eu olhe para a Índia. Mas eu nunca vou olhar para lá se eu não estiver disposto a perceber as pessoas que estão aqui na minha volta. E eu vou pedir que Deus abra os teus olhos para você perceber alguém que está muito perto de você e que o Espírito Santo está dizendo: ó, o coração está maduro, eu quero te usar para ser uma bênção. E a gente vai pedir a bênção de Deus sobre essa pessoa hoje.
mas vai pedir para você ser esse instrumento. E olha, você vai sofrer uma tentação tremenda de esquecer-se do que falamos agora. Tremenda. Por isso eu queria pedir para você anotar esse nome na tua Bíblia. Põe na capa da tua Bíblia. Toda vez que você abrir a tua Bíblia, toda vez que você orar, ore por essa pessoa. Peça que Deus use a tua vida para ser bênção. E se você começar a orar assim, Deus vai começar a mostrar outras pessoas, outras coisas em que você pode ser bênção. E não se furte do privilégio de ser bênção de Deus. Senhor Jesus, nós estamos em pé aqui nesse lugar, que é a casa do Senhor para nós. Eu sei que nenhuma casa feita por mãos humanas pode abrigar o Senhor, que é infinito e cheio de glória. Mas Senhor, nós estamos aqui reunidos e o Senhor prometeu que onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas no nome de Jesus, o Senhor estaria conosco. Por isso, esse lugar é a tua casa, porque o Senhor colocou o teu nome aqui entre nós. Mas nós não queremos apenas celebrar uma casa, nós não queremos apenas celebrar uma bênção, nós não queremos apenas celebrar um tempo agradável na tua presença. Ó Jesus, nós queremos ser parceiros teus no teu projeto, no teu alvo. Nós queremos ser bênção nessa terra. Faz, Senhor, desta igreja, desse povo, começando pela minha vida, um povo maduro espiritualmente, um povo compromissado com o Senhor e com a obra do Senhor, um povo, Senhor, que pode olhar ao redor e enxergar que os campos estão brancos para a ceifa, e discernir espiritualmente o coração das pessoas, e dizer: Senhor, usa-me para ser bênção. Ó Pai querido, que a alegria da salvação esteja no nosso coração, e que essa alegria seja renovada dia a dia, na medida em que enxerguemos novas pessoas recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a ensinar o caminho, a discipular, a cuidar dos bebezinhos espirituais, e se alegrar quando dão o primeiro passo, quando falam a primeira vez do Senhor, e a enxergar a glória do Senhor neles. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o teu Espírito nos incomode, que o teu Espírito mova-nos, Senhor, dessa letargia, que o teu Espírito nos impulsione na direção da tua vontade, para que, Senhor, possamos entender que o melhor alimento é fazer a vontade do Pai, que a maior bênção é fazer a vontade do Pai, que a maior alegria é fazer a vontade do Senhor. Faz isso conosco e ajuda-nos a ver isso, a perceber isso, a sentir isso, e que as desculpas caiam por terra diante do argumento da tua presença. É aquilo que eu oro em nome